em que o empresário detalha toda a propina, tudo mais, esquema do governo Bolsonaro. É esse mesmo esquema pelo qual o ex-ministro do Bolsonaro foi preso, e eu te adianto, janeiro de 2023, Bolsonaro será preso por conta desse esquema, a não ser que alguém prenda o Bolsonaro antes por outra coisa. O delegado desse caso é o delegado Calandrini, ele tá com sangue nos olhos para prender o Bolsonaro. Aliás, eu não vou me surpreender se o ministro for preso nos próximos dias. Eu não vou, de novo, nos próximos dias. Agora, eu peço aí sua inscrição no canal, enquanto isso eu vou tocar. Pediram 100 milhões para ele para construção de igrejas, provavelmente em cidades do interior, mas no Maranhão, no Pará, em outros estados. 100 milhões para construir igreja é muita grana. Eu já vou te adiantar aqui, essas igrejas são construídas e aí são distribuídas para igrejas, congregações evangélicas aliadas do Bolsonaro, construídas com dinheiro público roubado pelo bolsonarismo, para pastores pedirem voto para o Bolsonaro dentro da igreja na véspera da eleição. E mais, eu vou além, para pastores comprarem voto com dinheiro vivo que foi roubado nesses 3 anos e meio dentro da igreja evangélica. Não é só pedir voto não, é chegar lá e comprar o voto também. Então não é só pedir voto e cometer crime eleitoral de pedir voto, é crime de compra de voto também. Tudo isso sendo feito dentro das igrejas. Então para isso que o governo Bolsonaro está roubando, queria roubar esses 100 milhões de reais aí. Aí, olha o que aconteceu. Saiu o escândalo em toda a TV, depois o ministro até acabou preso depois de alguns meses, ok. E o que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro falou, olha, eu vou agir aí pra que isso não dê em nada e todo mundo vai ficar de boca calada. Quer dizer, o Bolsonaro provavelmente deve ter ameaçado algumas pessoas, sabe-se lá do quê, e articulado com gente do Poder Judiciário, tanto é que você vê que o delegado da Polícia Federal está acusando e pedindo a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal, porque ele disse que teve interferência. Quer dizer, o Bolsonaro estava realmente articulando, você tem todos os indícios. Você tem aqui o depoimento de um empresário dizendo que o Bolsonaro ia fazer isso, você tem o depoimento do próprio delegado do caso dizendo que houve interferência da cúpula da Polícia Federal, que é indicada pelo Bolsonaro, e você tem os indícios dos atos que foram feitos. O ministro tinha que ter sido transferido para Brasília ou ficado num centro de detenção penal, e não foi. Ele ficou numa sala com TV, ar-condicionado e tudo, na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, coisa que o próprio delegado falou, nenhum preso fica numa sala da Superintendência. Todos vão para a penitenciária direto ou ficam num centro de detenção provisória. Nenhum tem essas regalias que teve o ex-ministro do Bolsonaro. Por quê? E aí ele aponta lá as interferências. Aí o empresário ainda fala, ó, pediram 100 milhões, depois, quando deu ruim porque apareceu na mídia, falaram, então manda só 5 em pneu de caminhão. Quer dizer, aí o empresário não mandou porque, veja bem, o empresário não disse que ele não concordou, essa é a melhor parte do áudio. Não é um cara ressentido falando, eu não concordei, não. Ele falou, ó, não foi pra frente que pediram 5 milhões adiantado. E se o cara não paga? E eu vou falar o que ia acontecer. O esquema não ia pra frente depois que foi denunciado, provavelmente não ia pra frente. Aí tentaram roubar 5 milhões do cara, porque se ele paga os 5 milhões em propina e não fazem o negócio pra ele, ele não ganha contrato depois, ele não é beneficiado depois, ele vai fazer o quê? Chamar a polícia? Fala, gente, eu paguei propina e não me deram o fruto da propina. Vou preso aqui, me deu uma... Não. Porque o cara, para fazer isso, ele vai preso junto. Ele pagou a propina, corrupção ativa. Olha só a coisa que tá... Ou no caso, passiva, porque não foi ele quem ofereceu a propina. A ativa é de quem oferece. Não é sobre pagar e receber, é sobre oferecer e aceitar. Não foi ele quem ofereceu a oferta ali, ó, vamos fazer a negociata. Pois bem, aí o governo Bolsonaro nessa tacada ia roubar 100 milhões. Agora, liga os pontos. Que isso você não vai ver na Globo. A Globo não mostrou, o Jornal Nacional não deu um segundo sobre isso. Se fosse um governo do PT, mas não tenha dúvida que a partir de janeiro isso volta quando o Lula assumir, inclusive com escândalos do Bolsonaro que eles vão atribuir ao Lula, como faziam com escândalos do FHC no Lula no começo do governo, e como faziam com escândalos, eu lembro muito bem, tinha escândalo de quando o Serra era prefeito, quando o Kassab era prefeito, que atribuíam ao Haddad. E não tinha nada a ver com o Haddad era quem investigava. Quando o Haddad assumiu, ele descobriu um esquema de 500 milhões na prefeitura, toda a mídia falou que era esquema na prefeitura mostrando foto do Haddad, sendo que era de antes dele ser prefeito. Vamos fazer isso com o Lula, não tenha dúvidas, viu? A mídia é golpista. Aí, olha só, o Jornal Nacional mostrou, se fosse do PT,
ia ter o William Bonner falando sério assim, atrás dele ia aparecer um pneu sujo, saindo dinheiro de um pneu bem sujo, assim, pra você ver que é corrupção suja, saindo dinheiro sujo de dentro do pneu, talvez com óleo diesel, mostrando o caminhão, fumaça, aí uma foto do Lula assim, ó, com aquela cara que parece que é um demônio, não sei o que, aí repetindo 100 milhões, o Luiz Inácio Lula da Silva do PT, do Partido dos Trabalhadores, aí mostrava a estrela do PT, uma foto do Lula com outros aliados ali do PT para queimar todo mundo junto, que é o que eles faziam no governo Dilma, no governo Lula, por coisa que não tinha nem prova. Aqui tem as provas, você tem o áudio do ministro falando que o Bolsonaro indicou os 2 pastores que pediam propina. Você tem todos os atos do ministro que viajou com os 2 pastores por mais de 100 cidades do Brasil fazendo reuniões com prefeitos. Você tem testemunho de 13 prefeitos dizendo que os pastores pediam propina. O Bolsonaro indicou, as viagens aconteceram, Bolsonaro colocou o ministro, a propina foi pedida, você tem a foto das Bíblias com a foto. Você tem as Bíblias físicas com foto do ministro e dos pastores. Quer dizer, a propina foi paga. Em alguns casos, você tem gente falando, ó, pediram propina em ouro. E agora você tem um empresário dizendo, olha, pediram 100 milhões em propina, foi assim, assim, assado. Bolsonaro ainda falou que ia atrasar o esquema. Ao mesmo tempo em que você tem um áudio do ministro falando com a filha dele, em que o ministro diz, olha, ô filha, o Bolsonaro avisou que vai ter busca e apreensão na nossa casa. Aí a filha fala, oi, pai, eu tô no meu celular normal, liga pro meu outro número, que é o número de cometer crimes, de falar sobre crimes. Quer dizer, a própria filha do ministro tá sabendo que tem crime e tem um celular para falar dos crimes. E aquele que, ó, esse aqui com coisa eu jogo fora, a polícia não pega. É isso que eles querem, que eles fazem. Liga os pontos. Eu fiz uma denúncia aqui que tem uma construtora no governo Bolsonaro que ganhou mais de 600 milhões em contrato para recapear rodovias federais. E as rodovias, eu mostrei aqui as fotos, estão todas assim, a obra não foi feita. Então o governo Bolsonaro pagou 600 milhões e a obra não foi feita. Agora tem que ver se o dono dessa construtora aí que ganhou 600 milhões não pagou propina para alguém. Porque olha só, você vê que o governo Bolsonaro faz assim, olha, você empreiteiro, paga 100 milhões na construção de igreja, que veja bem, não é uma coisa com dinheiro público, e aí a gente comete fraude em licitações para você ganhar contratos para construção. Aí você ganha contratos para o rapaz pagar 100 milhões de propina, quantos milhões ele não vai ganhar em contratos? Aí lembre-se, se a obra for feita, são contratos muito grandes, porque o rapaz vai ter, o empresário vai ter gasto para fazer a obra, funcionários, tudo mais, pagar imposto, ok. Se a obra não for feita, tem que ter a parte do empresário que pagou a propina adiantado, então mais de 100 milhões de contratos, mais os impostos que ele vai pagar, tudo mais, mais o fato de gastar centenas de milhões de reais numa obra que não é feita. E aí você tem no governo Bolsonaro centenas de milhões de reais gastos em obras que não foram feitas. Você tem isso. E se investigar essas empresas, você vai ver, pô, provavelmente essas empresas financiaram a construção de outras igrejas evangélicas, de empresários que aceitaram a propina e ganharam 600 milhões. E você não tem uma ou 2 empresas, são vários escândalos assim de dinheiro público federal no governo Bolsonaro, de empresas ganhando dinheiro e não fazendo serviço. Só do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tem lá uma empresa de um amigo dele que ganhou 49 milhões, já ganhou, o Pix caiu, para vender curso de robótica, os cursos todos, você juntando todo o dinheiro, os cursos todos não custavam nem 5 milhões. E pagaram 49, que é 45 milhões de sobrepreço. Curso para escola que nem tem... Escola que não tinha internet, escola que não tinha luz, escola que não tinha banheiro. Não tinha banheiro, o banheiro não funcionava. Se um aluno quiser fazer suas necessidades ou um professor... Não tinha, vai cagar no mato. Olha o nível, mas a escola comprou aí 5 milhões de kits de robótica. Eu só falo assim, inscreva-se aqui que nós seremos linha de frente aí contra essa mídia que voltará a ser golpista a partir do dia 1º de janeiro. E eu falo antes do dia 1º de janeiro, viu? Antes do Lula assumir, eles já vão começar. Falou.